Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nessa terça-feira pela manhã, a conversa de agora pela manhã é sobre a entrevista coletiva que o Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, concedeu ontem, na segunda-feira, reforçando quais são os 6 critérios para que os países possam deixar o isolamento social. Antes disso, eu queria agradecer aos mais de 2.000 inscritos aqui no canal e pedir que você que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa teu comentário, tua crítica, são sempre bem-vindos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois bem, o Tedros Adhanom ontem, na segunda-feira, fez uma coletiva de imprensa acompanhado por 2 especialistas da OMS e reforçou os 6 critérios da organização para que países que estão pensando em deixar o isolamento social avaliem essa medida. E eu queria explicar numa linguagem bem simples essas 6 medidas ou esses 6 critérios da OMS para você. Vem aqui comigo para ver o primeiro critério. O primeiro critério refere-se ao fato de que a transmissão da Covid-19 deve estar controlada. Ou seja, o país candidato a deixar o isolamento social, a quarentena, ele deve avaliar se a transmissão da Covid-19 no seu território está controlada. No caso do Brasil, nós estamos iniciando agora o pico de aceleração da doença, ou seja, nós não temos uma transmissão controlada, a nossa transmissão é uma transmissão comunitária em ritmo de ascensão geométrico. O segundo critério que o Tedros Adhanom colocou foi o seguinte: o sistema de saúde do país deve ser capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de traçar todos os contatos. Então, o país que está pensando em deixar o isolamento precisa avaliar se o seu sistema de saúde está preparado para testar todos os casos, isolar os casos que foram diagnosticados como positivos, bem como tratar as pessoas e ainda traçar os contatos que essas pessoas contaminadas tiveram para rastrear o fluxo epidemiológico da doença. Veja que o Brasil também não atende esse critério. Vamos ao terceiro. O terceiro critério é que os riscos de surto devem estar minimizados em condições especiais, como em instalações de saúde e casas de repouso. Nesse terceiro critério, o país que está pensando em deixar o isolamento deve avaliar se em certas condições especiais, como nas instalações de saúde, como em casas de repouso, como em presídios, por exemplo, onde existem pessoas circulando em grande quantidade e em sistema de confinamento, se os riscos estão minimizados. Veja também que o Brasil não atende a esse critério no momento. O quarto critério da OMS é o seguinte: as medidas preventivas devem ser adotadas em locais de trabalho, escolas e outros lugares aonde seja essencial as pessoas irem. Nesse caso, o país que está pensando em abandonar o isolamento social como estratégia de conter a expansão da pandemia de Covid-19 deve avaliar se em locais públicos como escolas, faculdades, supermercado, banco, repartições públicas, enfim, se essas instalações estão preparadas para receber as pessoas em aglomeração e minimizar, assim, a transmissão da Covid-19 após o rompimento do isolamento social. Veja que no Brasil também nós temos muito a andar nesse sentido. O próximo item de recomendação da OMS: os riscos de importação devem ser administrados. Isso significa que o país que está pensando em abandonar o isolamento social deve ter mecanismos de administrar a entrada de pessoas em seu território para minimizar a importação de novos casos. Ou seja, nós teremos que ter os aeroportos, os portos, os postos de fronteira com pessoal treinado para avaliar as pessoas que estão entrando no Brasil após o rompimento do isolamento social e assim nós minimizarmos o risco de importação da doença. Veja, por exemplo, que a China, só no dia de ontem, teve 108 casos de Covid-19, novos casos, dos quais 98 foram casos importados. Então, o Brasil também precisaria avançar muito nesse sentido. E o último critério da Organização Mundial da Saúde é o seguinte: as comunidades devem estar completamente educadas, engajadas e empoderadas para se ajustarem à nova norma. Ou seja,
O Brasil, antes de pensar em abandonar o isolamento social como estratégia de evitar a rápida proliferação da Covid-19 em seu território, deve treinar, educar e engajar as pessoas para o novo momento que elas irão enfrentar após o rompimento do isolamento social. Nós precisamos ter campanhas educativas maciças de conscientização das pessoas e precisamos perceber que as pessoas estão engajadas nessas medidas educativas. A gente tem também um longo caminho a seguir. Então, acompanhando também o Tedros Adhanom, estava o Dr. Michael Ryan, que é o diretor de emergências da OMS. E ele foi enfático ao dizer que atualmente não existe nenhuma medida que substitua o isolamento social na contenção do rápido avanço da Covid-19. Vê só o que foi que ele disse nessa reunião e que foi bastante emblemático. Teremos que ter esses comportamentos adaptados em termos de higiene pessoal, distanciamento físico e sermos cuidadosos por um longo tempo ainda. Então, para o Dr. Michael Ryan, não existe no momento nenhuma medida que substitua o isolamento social. E mesmo após o rompimento, a saída do isolamento social, será necessário que a população esteja educada e engajada para manter boas medidas de higiene pessoal e manter o distanciamento considerado seguro para evitar que novos surtos aconteçam. Eu lembro que nós estamos enfrentando a primeira onda da pandemia de Covid-19. Ainda deverá vir a segunda, a terceira e quem sabe até a quarta onda. Lembro também que em 1918, quando, por ocasião da gripe espanhola, o segundo surto, a segunda onda de gripe espanhola foi mais letal, matou mais gente do que a primeira onda. Então é necessário que a gente tenha plena consciência do que nós estamos enfrentando no momento. O Dr. Michael Ryan afirma ainda que nem mesmo a utilização em massa das máscaras de proteção devam servir como justificativa para, no momento, deixarmos o isolamento social. Uma outra especialista presente na reunião, a doutora Maria Van Kerkhove, disse o seguinte sobre a atual situação. É muito importante que a suspensão dessas medidas não ocorra toda de uma vez. Se o sistema não está capacitado para identificar onde o vírus está, isolar os casos, achar os contatos, ter os leitos livres para tratar os pacientes, então vai ficar tudo saturado de novo. Então a Organização Mundial da Saúde fez esses alertas que eu espero ter podido passar numa linguagem mais simples para vocês e prometeu para hoje à tarde divulgar um detalhamento desses critérios. Então logo eu tenho esse detalhamento nas mãos, eu gravo um novo vídeo na parte da tarde e coloco aqui para vocês dando mais explicações. O certo é que nesse momento nenhuma pessoa possui nas mãos dados suficientes para confrontar o que a Organização Mundial da Saúde está colocando. É muito importante que a gente tenha a consciência de que o isolamento social é, no momento, a nossa única arma para dar tempo à ciência, para dar tempo à medicina de padronizar uma vacina que previna a proliferação dessa doença e de padronizar um tratamento, principalmente para os casos graves, que melhore o prognóstico de tratamento dessa doença, reduzindo assim a mortalidade. Proteja você, a sua família, seus vizinhos e seus amigos ficando em casa. Forte abraço a todos e até o vídeo da tarde.